Boa tarde a você que acompanha o programa Voz do Litoral. Hoje temos uma entrevista super especial. O pessoal que está cuidando da saúde de todo o litoral paranaense. A gente trouxe aqui no estúdio, reuniu três grandes lideranças aqui do nosso litoral. O prefeito Marcelo Roque, aqui de Paranaguá. Também Giovanni de Souza, ele que é diretor do Hospital Regional do Litoral. E o doutor Zé Carlos de Abreu, que é o diretor da Primeira Regional de Saúde. Vocês podem tirar a máscara de início? A gente pede para que eles usem as máscaras até o início da entrevista, só para que as pessoas vejam que realmente a retirada das máscaras é por causa da necessidade dessa boa comunicação, de você ouvir o áudio claramente. Inicialmente, muito obrigada à presença das três lideranças aqui. Com certeza são pessoas que estão bastante atarefadas nesses últimos dias, são dias de grande demanda de trabalho, mas a gente viu a necessidade de unir, vocês três, também o Jean Franck, que está em outra sala lá, para a gente não aglomerar tanto aqui no estúdio. Mas, inicialmente, gostaria de falar com o doutor Abreu a respeito da nossa regional de saúde. No geral, como o senhor avalia que nós estamos como regional de saúde, a população do litoral, nessa questão que diz respeito à pandemia de coronavírus? Doutor Abreu, boa tarde. Boa tarde a todos os nossos telespectadores. Eu quero trazer uma boa notícia. Não é por acaso que está aqui nessa mesa o prefeito Marcelo Roque, o Giovanni, diretor do nosso hospital. Eu acho que o litoral tem nesse momento a felicidade de estar trabalhando muito unido. O poder municipal e o poder estadual, junto com a população, estão neste momento que ainda, diria assim, é inicial dessa pandemia, trabalhando de forma muito unida. Essa união, ela se explica, primeiro, pela boa vontade de todos os parceiros que estão aqui, mas principalmente por uma necessidade da gente trabalhar integradamente para enfrentar uma doença que nós não conhecemos completamente, como é que ela está se comportando. Então, cada dia é um dia. E o prefeito Marcelo tem nos acompanhado muito nisso. As decisões que ele toma muitas vezes baseada na informação do dia, né, Marcelo? E isso exige uma perfeita sintonia entre as autoridades sanitárias. O nosso secretário, o Beto Preto, e o governador têm insistido e mobilizado o Estado. Aqui não há um falso dilema entre preservar a economia e salvar vidas. Então, o nosso compromisso é de salvar vidas e mantendo um nível de economia que permita com que as pessoas sobrevivam e que não se acumulem doentes. Um bom resultado, até esse momento disso, se expressa, por exemplo, em que a rede do Paraná está razoavelmente, a rede de serviços de saúde, está numa situação, eu não diria confortável, mas está numa situação que está permitindo dar conta, sem nenhum trauma, da demanda que está chegando aqui. Nós continuamos nos preparando e aí temos a perfeita colaboração de prefeitos e dos gestores, dos secretários municipais em particular, para que alinhados a gente esteja atento e que mude a estratégia. Então, no dia de hoje, é assim mesmo, porque amanhã pode mudar, nós estamos numa situação que eu diria, sem grandes pressões. Não vivemos a realidade de outros estados brasileiros. Certo. Agora, passando para o doutor Giovanni, essa união que o doutor Abreu falou é importante, principalmente quando a gente fala do Hospital Regional do Litoral, porque se a situação toda se agravar, é lá que vai estourar principalmente, né, doutor Giovanni? Como é que a gente está no Hospital Regional hoje? Qual é a demanda que o Hospital Regional vem dando conta e a gente tem capacidade para quanto? Boa tarde, obrigado pela oportunidade também, assim como disse o Abreu, para que a população nossa possa entender. O prefeito Roque, que a gente tem estado junto com o Abreu e toda a equipe dos 7 municípios. O Hospital Regional do Litoral, ele faz parte de uma rede de hospitais próprios do Estado, mantido a gestão de alguns deles pela Fundação Estadual de Saúde. Assim que o coronavírus aparece no Brasil, o nosso secretário, junto com a regional, aqui é a Primeira Regional de Saúde do Paraná, entre as 22, ele chama toda a nossa equipe junto com a regional
e definindo que o Hospital Regional seria um dos hospitais escolhidos para ser referência para o coronavírus Covid-19 no estado do Paraná. Nós, então, desde esse momento, toda a nossa equipe técnica, junto com os demais municípios, foi estruturada aqui no litoral, capitaneado pela primeira regional, um centro de operações especiais. E eu acredito que, por ser a primeira regional, pelo legado que existe aqui já no litoral, de esse trabalho todo feito na temporada verão, foi um diferencial para todo o estado e que provavelmente será um diferencial para o país no final de tudo isso depois. Há, sim, um entrosamento, acredito, como nunca visto aqui no litoral, entre todos os entes, né? O poder municipal, o poder estadual, os bombeiros, a defesa civil, e tudo isso tem sido construído desde janeiro. No primeiro momento, o estado fez uma solicitação de que o hospital tivesse 4 leitos de cuidados avançados e tivesse, na proporção dos cuidados avançados, 2:1, ou 2:3, a possibilidade de cuidados intermediários. Então, significa que um paciente, quando ele está em cuidado intermediário, ele não precisa de alguns equipamentos que são necessários numa UTI. Né? Tem uma estrutura que, se colocar o equipamento, o paciente teria uma unidade avançada também, que seria uma UTI. Então, o Estado, no primeiro momento, pediu 4, com a estrutura que nós tínhamos. Mas foi tão grande o envolvimento da região aqui do litoral, envolvendo todos os entes, junto com os poderes, né, municipal, público, estadual, mas também os empresários, que nós recebemos alguns recursos, né, do Poder Judiciário, dos empresários aqui da região, pequenos empresários, mas também os grandes empresários do Porto, que fez com que o nosso hospital desse um salto nisso. E nós, em vez de 4 leitos de UTI, nós conseguimos, no primeiro instante, conseguir 10, e mais 10 de cuidados intermediários e mais uma estrutura toda de cuidados intermediários no pronto-socorro de mais 21. Então, a gente conseguiu com isso, mais o envolvimento dos municípios, estruturando também cuidados intermediários, a gente conseguiu, quem sabe, colocar essa situação que o Abreu coloca, que não é uma situação confortável, mas é uma situação que dá tranquilidade, tanto para os entes públicos, mas também para a população. Então, hoje nós temos a estrutura real nossa, nesse exato momento, 4 pacientes internados na ala de cuidados avançado, mas 2 entubados e 2 não, mas tendo 10 leitos, mais 10 intermediários que, se colocar o equipamento, se transforma em cuidado avançado também. E no nosso hospital hoje nós temos 52 respiradores que transformam qualquer uma das unidades nossas em cuidado avançado. Então isso dá uma tranquilidade para a população do nosso litoral, mostrando uma agilidade, né, entre todos os serviços construídos na região. Isso não é um mérito do hospital, é uma construção, partindo da regional, depois integrada com todos os entes, né, que gerou essa situação de organização e de resultado aqui em Paranaguá. Agora, essa união, quando a gente fala, né, de todos os gestores, é extremamente importante, porque se um prefeito aliviar, vai acabar resultando numa dificuldade para o gestor do hospital. Então, realmente, o trabalho das prefeituras unidas ao Estado é importante. E aí, falo com o prefeito Marcelo Roque, uma questão que antes de eu entrar aqui, o pessoal pediu, olha, por favor, pergunta para o prefeito. A gente tem vindo aí, tá vendo chegar um feriado importantíssimo para o comércio, que é a chegada do Dia das Mães. O comércio sempre vendeu esse feriado como o segundo maior feriado. Depois do Natal, é só o Dia das Mães, né, para essas vendas. Mas eu imagino que o senhor tem um dilema nas mãos, né? Abrir o comércio todos os dias na próxima semana e permitir que se faça essas vendas em todos esses dias, ou então manter do jeito que a gente está tendo agora. Prefeito, diante desse dilema, como é que fica a situação, tendo essa conversa com todas as entidades envolvidas na questão da saúde? Primeiramente, boa tarde, Diana, boa tarde, Abreu, Giovanni. É uma satisfação poder estar falando com os 3, né? Os 2 agora, né? Junto numa mesma entrevista. Eu falo muito aqui dessa união, né, da Primeira Regional de Saúde, do Hospital Regional, do Giovanni, do Abreu. Falaram aqui, deram dados importantes para a população de Paranaguá, com relação a leitos, com relação a respirador. Essa também é uma dúvida da população. Qual é o suporte que nós temos no município e qual é o suporte que tem para o litoral do Paraná. E fico satisfeito também porque nós estamos fazendo a nossa parte, né, da filtragem dos pacientes nos nossos postos de saúde. Nós temos a Serraria do Rocha também, que faz esse trabalho, e depois vindo
para o hospital regional. Nós estamos com 4 UTIs nossas do lado da UPA, né? Essas UTIs eram utilizadas para outras ocorrências do município, eles estão ali fixas para atender o coronavírus, sem falar do nosso SAMU, né? Que nós temos o SAMU com o nosso diretor médico lá, o Dr. João, que faz um trabalho também, não só em Paranaguá, mas em todo o litoral. Então, esse conjunto que dá uma tranquilidade, entre aspas, uma tranquilidade do trabalho que está sendo realizado em Paranaguá e no litoral. Né? Nós estamos também fazendo adaptações lá no Hospital João Paulo II, né? Já terminamos, gastamos praticamente R$300 mil na reforma. Ganhamos também dos empresários 10 leitos completos, né? Estão sendo instalados lá no João Paulo II. A UPA também está tendo algumas adequações, justamente para dar esse suporte para o hospital regional. E eu quero parabenizar o governador Ratinho Júnior, o secretário de Estado Beto Preto também, pelo respaldo que estão dando para o litoral e principalmente para Paranaguá. Nós temos o conhecimento também que as verbas chegarão também até o município para ajudar nesse enfrentamento. Ontem nós ganhamos emendas parlamentares num montante bom para o enfrentamento do coronavírus, né? Eu quero agradecer aqui o deputado Stefano Júnior, que mandou na data de ontem, Nishimori, e a deputada que sempre tem olhado pelo litoral, que é a deputada Yared, né? Mandando verbas para o enfrentamento do coronavírus. E tudo isso ajuda nesse momento difícil que nós passamos aqui da pandemia. Paranaguá vive um momento diferenciado justamente pelo isolamento social, né? O nosso município foi o primeiro no estado do Paraná a fazer o primeiro decreto suspendendo aulas, suspendendo atividades nos comércios. Então isso vem dando certo e dando esse respaldo para quê? Para que a gente possa se adequar com a nossa saúde, como está fazendo o Giovanni no regional, mais leitos, né, que vão ser implantados, então dando uma tranquilidade para a primeira regional, e é essa união de esforços que é importante num momento difícil. Claro que nós estamos fazendo um levantamento todos os dias dos boletins da CESA, né? Infelizmente nós tivemos só essa semana 4 casos confirmados, né? Não tenho o respaldo, como você me perguntou no início, não tenho esse respaldo de abrir o comércio a semana toda em virtude do Dia das Mães. Não vamos fazer nenhum decreto essa semana, já deixando bem claro que não temos esse respaldo. A gente entende também que a informação dos técnicos que a partir de maio, meados de maio e de começo de junho, vai apertar ainda mais. Os números de casos podem aumentar também aqui em Paranaguá e no litoral, e por isso nós precisamos manter o isolamento social, o distanciamento social, o uso maciço de máscaras, higienização, tudo isso nós precisamos manter. E infelizmente, até havia essa possibilidade de abrir mais comércio, mais vezes durante a semana, mas em virtude desses boletins, do número de aumento de casos, nós não vamos tomar essa atitude respaldada pela nossa equipe sanitária. Certo. Dado esse primeiro momento, eu vou falar também com o Rafael Paes, que está na nossa redação. Rafael, muito boa tarde, por favor, apresente novamente o Jean Frank, né, que está aí com você, e pode dar sequência daí com o Jean Frank, por favor. Oi, Diana, muito boa tarde para você. Antes de mais nada, quero pedir licença, assim como vocês aí no estúdio começaram, nós aqui na redação, eu e o Jean, também estamos de máscara, porque até agora há pouco a gente ainda estava conversando com o pessoal da produção, então as pessoas chegam perto da gente, chegam próximas, e a gente precisa estar aqui protegidos, na verdade, protegendo as outras pessoas, porque a máscara é para isso, né? Para a gente proteger quem está próximo da gente, e não a nós mesmos num primeiro momento. Bom, Diana, a gente vê aí o prefeito Marcelo Roque falando sobre essas medidas, né, que foram tomadas aqui na cidade nesse primeiro momento de pandemia, e eu quero agradecer mais uma vez a presença do Jean Frank, que é o chefe aqui da sala de situação da Secretaria Municipal de Saúde aqui da nossa cidade, que cuida aí dessas pandemias, seja do coronavírus, cuida da dengue também, nós também pretendemos falar sobre esse assunto aqui num segundo momento. Já essas medidas tomadas pela Prefeitura, como o prefeito Marcelo Roque acabou de falar, beneficiaram a cidade no sentido de você não ter aquela curva da doença, né, que seria um pico maior ainda de casos aqui no nosso município,
pelo menos nesses primeiros dias de pandemia, né? Eu gostaria que você falasse da importância que tiveram essas medidas, a utilização das máscaras, o fechamento do comércio, das escolas, né? Enfim, por gentileza. Boa tarde. Boa tarde a todos. As medidas são essenciais. O mundo nos ensinou, até a medida em que o Covid chegou aqui, que o isolamento social é extremamente importante para a contenção do vírus. Paranaguá começou muito cedo, no dia 17 do mês passado já, com o primeiro decreto do senhor prefeito, a fazer o distanciamento social ampliado. O que deu a possibilidade do pessoal da saúde, do corpo técnico, fazer as estratégias necessárias para que a gente pudesse conter essa pandemia. Na medida que essas estratégias ficaram prontas, houve a possibilidade da gente relaxar um pouquinho, fazendo o distanciamento social ampliado e fazendo também a educação em saúde para a população de Paranaguá, na medida em que ela devesse permanecer em casa ainda isolada, especialmente a população de risco, e aquela população que pudesse ou precisasse sair à rua devesse manter o distanciamento de 2 metros, que essa população também usasse a higiene das mãos como uma constante, se não possível com água e sabão, que é o principal, com o álcool gel, e que ela também devesse usar as máscaras no momento em que estivesse na rua. Isso, até agora, tem surtido efeitos muito benéficos para a população. Se a gente não tivesse feito isso, possivelmente nós teríamos um número muito abrupto de casos. Sim. Talvez o nosso sistema de saúde não estivesse tão confortável como está. Não estaria comportando, então, tantos casos, né? Possivelmente não. Já eu gostaria de te perguntar também com relação ao seguinte. Ontem eu estive em Curitiba com contato com alguns médicos da capital e eles me relatavam sobre a eminente possibilidade de um crescimento, de um pico dessa pandemia nas próximas semanas. Como é que você avalia isso? Você acredita que, de fato, a gente vai viver isso e até por conta desse cuidado que estamos tendo agora, o afastamento das pessoas, o isolamento social, o uso de máscaras, isso vai beneficiar? Como é que você vê isso, esse pico maior da doença que deve vir nas próximas semanas? Você acredita nisso também? Bem, historicamente, as síndromes respiratórias elas despontam no período do inverno. Pelo fato das pessoas ficarem mais próximas, pelo fato das pessoas não ventilarem tanto suas casas, por esses fatos todos, os vírus que causam síndromes respiratórias, eles circulam e acabam afetando muito mais gente. Sim. O Covid é um vírus desse. Então, possivelmente, ele terá a possibilidade de circular mais nesse período. A gente tem visto também, sob o comportamento do próprio Brasil, que a onda da pandemia tem descido e já está no sudeste do país, se aproximando do sul. Santa Catarina já está com números que assustam. O Paraná, por ter tomado medidas muito cedo, Paranaguá também, nesse sentido, a gente ainda está fazendo a contenção. Mas é muito importante a gente não relaxar nesse momento e é muito importante a gente saber que a gente está no momento mais delicado a partir do final desse mês. Tá certo, Jean. Obrigado por enquanto. Vou te pedir licença. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar. Vocês devem estar ouvindo aí ao fundo o telefone tocar e eu quero justamente pedir para vocês. Liguem aqui para a nossa redação, pessoal, para tirar suas dúvidas. 30 38 80 54. Você tem alguma dúvida com relação à doença? O Jean está aqui comigo para responder. Ou então, se for uma pergunta que seja mais pertinente para o pessoal do estúdio com a Diana, a gente encaminha para lá. E você também pode mandar sua dúvida. Eu já tenho várias aqui e é por isso até que eu estou com o meu celular aqui junto pelo WhatsApp. O número é o 996745532, 996745532. Mande para cá sua dúvida, porque a gente quer te ajudar. O papel da TVCI é esse, ajudar a informar a população. E a gente informa também de acordo com a sua dúvida aí de casa.